Bom dia a todos, pessoal, a mais uma Fast Live nossa. Dessa vez nós vamos aqui, trouxemos para falar com vocês sobre a área financeira. O Lucas Charal, ele é sócio da Hub Investimentos e também responsável pela plataforma Launch, né, que vocês vão saber um pouquinho mais ao longo da exposição. Ele vai falar sobre inflação, sobre juros, sobre o mercado financeiro, e a gente aqui acabou de já se alinhar para falarmos mais sobre esse tema para todos vocês. Então, Lucas Charal, está com você a palavra, fique à vontade. Robson, primeiro de tudo, tenho só a agradecer, primeiramente, pela oportunidade de poder falar para o público de vocês, um público tão qualificado que eu tenho plena certeza que vai poder acompanhar a gente, e a gente vai ajudá-los com aquilo que eu, como educador, acredito que é a nossa missão, que é informar, levar informação de qualidade para que as pessoas tenham a independência de tomar suas próprias decisões. Meu objetivo aqui com vocês é levar essas informações para que as pessoas tenham ferramentas para o dia a dia. Mas antes da gente começar, queria me apresentar aqui para vocês. Pessoal, me chamo Lucas Charal, sou engenheiro de formação, sou especialista em mercados financeiros, trabalho no mercado financeiro há quase 10 anos, amo o que faço e amo a área de educação. Tenho uma vocação nata para isso, eu trabalho há muito mais do que 10 anos com educação, trabalho em escolas e eu acredito que a educação é a chave que a gente vai usar para mudar o mundo e fazer aquela diferença que a gente quer ver acontecendo, né? A gente está sempre muito ouvindo, né? As pessoas não sabem o que fazer, o que está acontecendo, muita gente perdendo dinheiro, perdendo oportunidade porque não sabe, não tem ferramenta para tomar uma decisão. E aqui a gente tem como objetivo levar essa informação para as pessoas e que com isso as pessoas tenham mais independência. Vou ser bem sucinto aqui, vou passar pela nossa missão de hoje, tá? Nossa missão de hoje aqui é basicamente a gente entender por que hoje é um dia tão importante. Até queria agradecer, Robson, a você, a todo o pessoal do CEPROSP, de ter a oportunidade de falar com o público de vocês no dia de hoje. O dia de hoje é um dia muito importante, é um dia que nós temos um evento no mercado e que pode ser que esse evento mude, né, a conjuntura, a expectativa e tudo que vai acontecer daqui para frente no próprio mercado financeiro, no mercado de trabalho e até mesmo aí em outras esferas que não só o mercado em si, né, no governo e toda a conjuntura. Vamos falar um pouquinho também da conjuntura e das perspectivas que temos em cima dessa conjuntura e vamos falar um pouquinho exatamente como o Robson comentou da plataforma Lounge, que é a oportunidade de você começar hoje mesmo a mudar o seu futuro e aquilo lá que você tem de ferramenta no seu cinturão de utilidades, você acrescentar ainda mais ferramentas por conta própria. E eu vou começar a palestra de hoje, né, fazendo uma provocação, pessoal. Até convocando vocês aí, aqueles que estão nos assistindo aqui, para que participem e, se puder, aí, mandem as suas perguntas aqui no chat, ou até interajam com a gente, respondendo aqui, eventualmente, provocações que fizermos. Né? O que é o dinheiro? Para que ele serve? Né? Aí, se vocês puderem já, né, interagir com a gente, comentar aqui no chat, como é que vocês enxergam o dinheiro? Né? Vou dar 2 minutinhos aqui só para o pessoal, se puder, aí já comentar como é que vocês enxergam o dinheiro e eu já, na sequência, já dou a resposta. Bom, pessoal, o As pessoas dinheiro... costumam ficar tímidas, né? eu estou vendo, o pessoal está bem tímido hoje, mas não tem problema. Vamos começar aqui e eu vou dar uma resposta que é bem pouco intuitiva, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente pergunta para as pessoas, mas o que você quer, Davi? Não, eu quero ter muito dinheiro, muito dinheiro. Mas para quê? Para você encher um carro de notas de dólares e sair passeando jogando notas para o alto? Não, lógico que não. Né? O dinheiro, ele tem sempre munido de si um objetivo, né? O dinheiro nada mais é do que o tradutor das trocas. Ele é o caminho que você vai utilizar para chegar nos seus objetivos. Então as pessoas, né, elas querem dinheiro, elas precisam de dinheiro para quê? Para comprar algo, para viajar, para ter uma experiência, para se aposentar muitas vezes, para não ter que trabalhar mais, né, para substituir a força de trabalho dela, né, por uma aposentadoria tranquila, para estudar, para melhorar a sua condição de vida. Né? Então, é para isso, né, que normalmente as pessoas buscam
ganhar dinheiro, e é com esse objetivo, a traduzir os objetivos deles, das pessoas, em realidade. Tá? Mas como é que se ganha dinheiro? Né? Não é simplesmente por existir que a gente é remunerado por isso. Né? Existe uma coisa que se chama trabalho. Então, as pessoas, elas têm a força de trabalho delas, tá? Elas têm lá as habilidades, as aptidões, têm as empresas, né, que precisam daquelas aptidões no mercado, elas disponibilizam a sua força de trabalho para as empresas remuneram dinheiro para as pessoas. Para quê? Para que elas consumam, né, para que elas consigam realizar seus objetivos, e assim a gente roda a roda virtuosa da economia. A economia, ela gira mais ou menos nessa linha, né? Tudo, né, girando com o dinheiro como o fluido que faz essa roda girar por meio das trocas. E aí a gente vai parar e vai fazer algumas abreviações nesse sistema. Né? Quem que fornece para você esse objeto que você quer comprar? Quem que presta o serviço de fornecimento de viagem? Quem que pode proporcionar experiências? São, né, nada mais do que as próprias empresas, né? As próprias empresas, elas precisam de pessoas. Olha que lindo que é a economia. As próprias empresas precisam de pessoas, certo? As pessoas, né, prestando esse serviço nas empresas, ganham dinheiro e novamente voltam a consumir, voltando dinheiro para as empresas. Então a gente pode pegar esse sistema, né, aberto, e transformá-lo de uma forma mais simples e sucinta, né? O mercado financeiro, o sistema financeiro, nada mais é do que uma relação entre empresas e pessoas trocando força de trabalho, bens e serviços por dinheiro, usando isso como meio de troca. Né? E olha como fica mais bonito ainda. Né? A gente entendendo um pouquinho melhor isso, a gente começa a se situar no mercado e a saber o que fazer em cada momento. Mas, poxa, eu estou aqui na posição de pessoas, o que eu preciso olhar? Então, a gente entende que tudo isso daí, esses bens ou serviços, essa força de trabalho, os investimentos também, né? Porque muitas vezes os seus objetivos pessoais, eles não são para acontecer em curto prazo, eles são distribuídos em prazos, muitas vezes curto, médio, longo prazo. Aposentadoria, por exemplo, é um objetivo de longo prazo, né? Para você, nesse longo prazo, o que seu dinheiro vai fazer para você? Você tem que colocá-lo para trabalhar para você. E aí que entra o mercado de investimentos. Então, já fazendo até uma tradução aqui, né, as pessoas que trabalham, que ganham dinheiro, precisam atingir os seus objetivos lá no futuro, precisam ter também os seus investimentos organizados de acordo com os seus prazos e com os seus objetivos. Então, as coisas precisam ter a ver uma com a outra. Beleza, pessoal? Queria ver aí se vocês até aqui tiveram alguma dúvida. Eu vou começar a dar mais uma acelerada no conteúdo. Queria saber aí se vocês têm alguma dúvida. Mandam no chat que a gente vai responder de prontidão, tá bom? A sequência aqui. Mas e esse sistema, né? O que a gente precisa entender dele? O que ele é? Ele é o sistema financeiro. O sistema financeiro nada mais é do que simplesmente essas ferramentas de troca, esse ambiente onde acontecem essas trocas, onde há todo um equilíbrio entre nada mais, nada menos do que oferta e demanda. Né? As empresas, de um lado, produzindo, disponibilizando material, bens, ou até mesmo oferecendo serviços, né, de um lado, e do outro, a demanda, que são as pessoas empregadas com dinheiro para consumir esses bens ou serviços, e aí a roda da economia que se gira. E esse ambiente, né, para ele funcionar, para a gente ter uma ideia de como ele está, a gente tem algumas variáveis que a gente precisa olhar, mas o próprio ambiente em si, ele tem que ter algumas características, tá, para ele funcionar de forma saudável. E o sistema financeiro, ele nada mais tem que ter do que três principais características. A primeira delas é ter equilíbrio. Né? Oferta e demanda tem que ter equilíbrio. Já pensou, por exemplo, né, eu gosto muito de contar essa anedota. Vocês já devem ter ido numa feira livre, naquelas feiras que acontecem nas ruas. Né? Quando você vai no início da feira,
você tem ali todo um tempo que o feirante ele vai ficar ali com o material dele exposto, e se você chegar nele e falar assim, ô, seu feirante, me vende essas suas frutas aqui, ele vai vender pelo preço que está lá na plaquinha, porque ele tem ainda muito tempo, ele tem muita demanda para acontecer ao longo do dia, e aquele lá é o preço que ele está disponibilizando aquele material naquele momento, certo? Se ao passar do tempo, né, ele não conseguiu vender, ele tem muita oferta de produto, aquele produto ficou parado ali na prateleira dele, né? Chega no final da feira, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, naturalmente, se não vendeu, ele vai precisar baixar o preço dele. Então, quando ele baixa o preço é porque a oferta dele é maior do que a demanda que o mercado exigiu daquele produto e, consequentemente, os preços tendem a baixar. E o contrário também é verdadeiro, né? Como supor que quando ele abre a feira, faça fila na frente da barraca dele. E as pessoas querem muito aquele produto. Normalmente, o que acontece? Né? Normalmente, ele tende a aumentar o preço para poder aproveitar ainda mais a grande demanda que ele tem sobre aquele produto que ele está oferecendo para o mercado. E o mercado financeiro, o sistema financeiro como um todo, ele funciona exatamente dessa forma. Oferta de um lado e demanda do outro entre empresas produzindo e pessoas empregadas consumindo. E esse sistema, para ser saudável, ele tem que ter esse equilíbrio, né? Você tem que ter um aumento progressivo e controlado dos preços, tá? Assim como uma demanda pujante e crescente para também consumir, né, esses produtos produzidos. E uma economia saudável, ela conta com equilíbrio entre oferta e demanda, lógico que não uma paridade, você tem que ter uma evolução natural dos preços para ter uma economia saudável. Você tem que ter uma previsibilidade, ou seja, o mercado ele tem que dizer, olha, os preços deste ano para o ano que vem, eles têm que crescer neste ritmo aqui, ó. Temos uma meta de crescimento, né? E aí, com essa previsibilidade de acontecimento, você cria um sistema um pouco mais saudável, um pouco mais previsível. E também, por último, a confiança, né? Nada adianta eu fazer uma previsão, eu quero que os preços cresçam em um ano na ordem de 4%, 3,5%. Aí chega lá nesse um ano, você cresceu 40% os seus preços. Significa que você não tem a confiabilidade, a confiança na sua previsão, né? Você fez uma previsão legal, você informou o mercado quão caro as coisas estarão, mas você não conseguiu atingir aquela meta, aquele número que você propôs inicialmente. Então, a economia ela funciona basicamente nesses sistemas, desse sistema de oferta e demanda. E aqui entra o papel do agente mais importante desse sistema, que é o governo. O governo, né, para ele poder fazer esse sistema manter-se saudável, manter-se funcionando de forma natural, ele precisa fazer algumas coisas. A gente elencou aqui 5 atividades que o governo tem dentro do sistema financeiro que buscam manter a sua saúde. Tá? Primeiro deles é controlar o dinheiro. O governo controla quanto de dinheiro que a gente tem em circulação na economia, certo? Espera aí que eu voltei o slide aqui, pronto. Ele controla quanto dinheiro tem em circulação, porque se a gente tem muito dinheiro em circulação, as pessoas tendem a consumir muito e, como consequência de alto consumo numa oferta estável, o que acontece com os preços? Eles sobem. Então, para equilibrar o preço com a demanda, né, a demanda aumentando, com a oferta que muitas vezes se mantém ali num ritmo mais controlado de crescimento, você tem ali o controle do governo nessa quantidade de dinheiro em circulação. Ele também ajuda na regulação de alguns dos preços, por meio de incentivos muitas vezes indiretos, né? A gente sabe que tem tributos que algumas vezes são isentados, alguns que são criados para regular o mercado. Também ele dita as regras, ele fala quais serão as regras de todas as relações dentro desse sistema, relações de trabalho, relações de produtos, tá mesmo sendo comercializados, para que não hajam disparidades absurdas dentro do mercado. Ele também é responsável pela fiscalização e para manter tudo isso funcionando, e como a gente sabe que nada funciona de graça, o governo cobra os seus impostos para manter todo o sistema funcionando.
Aqui eu queria fazer um breve intervalozinho, queria perguntar aqui para o público, né, para o pessoal, até mesmo Robson, fique à vontade se tiver interesse de fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida para vocês e se vocês têm alguma observação a fazer até agora. Pessoal, fiquem tímidos. Lucas, eu estou sempre um curioso aí do mercado financeiro. Vamos lá. Estou aguardando você chegar em alguns pontos para eu fazer algumas perguntas. Por enquanto, até aqui é um tanto Está bem claro, né? Já conhece Está um bem pouco básico. mais, está bem claro. Mas Bom, eu gostaria de depois a gente poder falar um pouco mais sobre mercado financeiro, mas falar inclusive sobre investimentos de variáveis. Eu acho bacana isso aí também. Muita gente vamos tem falar. interessado um pouco mais sobre isso. Mas pode seguir adiante, que a gente ainda tem que falar sobre a parceria e sobre como é que as pessoas podem usufruir dessa parceria totalmente gratuita e de forma vitalícia, todas as informações que estão lá na sua plataforma, que eu já tive a oportunidade de visitar, e realmente são muitas informações de extrema importância e interesse de muitas pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro, relatórios, indicadores, excelente. Então, estou aí ansioso, aguardando até onde que nós vamos chegar aqui, até o final, porque eu não pude ver a apresentação. Eu estou aqui junto com todos, acompanhando o que você está colocando. Muito obrigado. Segue à vontade. Maravilha, Robson. Muito obrigado, querido, muito obrigado. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho, né, de forma prática, como que o governo faz tudo isso que ele se propõe a fazer, né? Ele tem uma missão que é, vamos ver como que o sistema está e vamos colocar todas essas pautas em funcionamento, vamos manter esse organismo vivo de forma saudável. E como que ele faz isso? Como eu falei agora, né, os preços eles não crescem de forma controlada, eles não têm que crescer de uma forma controlada. Como que se chama o fenômeno de aumento dos preços? Bom, o fenômeno de aumento dos preços, ele chama-se inflação. Tá? E o governo ele não usa só da inflação para tomar as suas decisões. Então, aqui no próximo slide, a gente vai ver como que o governo toma essa decisão e como é que ele olha para todo o sistema. E aqui eu vou fazer um parênteses. O mercado financeiro, ele funciona basicamente, é lógico que aqui tem uma grande abreviação de muitas coisas, mas ele funciona basicamente em 5 variáveis macroeconômicas mais importantes. Essas 5 variáveis, elas são fundamentais para aquele que quer conhecer o mercado financeiro, tem que entender um pouquinho o que cada uma significa. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas hoje, vou falar como que cada uma delas está, né? Hoje, inclusive, é um dia muito importante, que mais à frente eu também vou dar mais detalhes, tá? Mas vou falar aqui primeiro das 5 variáveis. Bom, primeira delas, o PIB, a segunda, o emprego, terceira, a inflação, quarto, juros, e a quinta é a balança comercial, tá? O PIB nada mais é do que a oferta. O PIB é o produto interno bruto, é quanto que o governo arrecada, é quanto dinheiro entra no governo, tá? Onde que o governo ganha dinheiro? Com a arrecadação de imposto. O que leva a ser arrecadado imposto? É quando você faz uma venda, quando uma empresa vende alguma coisa, ela arrecada imposto, né? Ela arrecada dinheiro, ela tira o lucro dela, do lucro é cobrado o tributo, né? O tributo. E esse tributo que entra no governo entra na forma de PIB. Nada mais é o PIB do que uma forma de aferir a oferta. Na outra ponta que a gente falou agora, a gente falou do emprego, né, da demanda. O emprego nada mais é do que um paralelo da demanda. O emprego crescendo, a gente tem mais gente empregada, mais gente com dinheiro, mais gente para consumir. Então a gente tem de um lado o PIB representando a oferta, do outro nós temos a demanda, o emprego representando a demanda, e o restante é a velocidade que os preços aumentam, que nada mais é do que a própria inflação, e em quarto lugar é aonde que o governo atua na veia. Então vamos lá, a inflação ela é medida, tá? Ela não é uma imposição. Então quando você ouvir a inflação está alta, a inflação está baixa, isso daí é uma medição, é a evolução dos preços que está num ritmo ou alto ou baixo. Do outro lado, o governo, quando ele vê uma inflação alta, ele precisa agir, ele precisa intermediar. Os preços estão subindo, significa que tem muita gente consumindo. Poxa, se tem muita gente consumindo, o que eu posso fazer como governo? Para aí, pessoal.
vamos parar aqui de consumir um pouquinho, vamos guardar dinheiro, vamos pegar esse dinheiro, vamos montar aqui uma reserva, vamos investir esse dinheiro. E aqui eu entro na parte dos juros. O governo, ele dita qual vai ser a sua taxa de juros, a taxa básica de juros, que muitos aqui já devem ter ouvido, né? O governo, aqui no Brasil, nós temos a taxa básica que se chama Selic. A taxa Selic é a taxa que o governo paga quando você empresta dinheiro para ele. E ele nada mais é do que o custo do dinheiro. Ou seja, se eu for comprar um bem, eu tenho que olhar para a taxa Selic para ver, poxa, será que não vale mais a pena eu guardar um tempinho esse dinheiro, para esse dinheiro crescer um pouco mais, e aí eu compro o meu bem com um pouco mais de folga, eu não me aperto num parcelamento, num financiamento? É esse o racional do aumento de juros. O governo, ele aumentando os juros, ele te estimula a guardar mais dinheiro e não consumir. Ele prejudica, entre aspas, né, ele desestimula a demanda. Beleza? Lógico que existem inúmeras outras ferramentas que o governo tem de instrumentos monetários, eu estou simplificando muitas coisas aqui, mas aqui o objetivo é a gente entender principalmente o que está acontecendo no evento de hoje, né? O que vai acontecer hoje. Hoje é um dia muito importante porque é o dia em que o governo vai dizer quanto que será os juros dele a partir do dia de hoje, né? Por último, só para não pular nada aqui, vou falar da balança comercial, que nada mais é do que a diferença entre o dinheiro que entra no Brasil menos o dinheiro que sai do Brasil. O dinheiro que entra, ele veio por meio das exportações. Mandamos coisas para fora, entrou dinheiro. E quando a gente importa alguma coisa, a gente manda dinheiro para fora. Essa diferença entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai é a balança comercial. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas ela está diretamente ligada à nossa taxa de câmbio, ao nosso dólar, e também está diretamente ligada aqui à conjuntura, à confiança do nosso mercado em relação ao mercado internacional. E hoje agora eu vou falar um pouquinho, né, o que é essa reunião tão importante que está acontecendo entre ontem e hoje no mercado financeiro. A reunião que acontece é a reunião do Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária. Ele é nada mais do que o presidente do Banco Central, junto de seus diretores e analistas, e em conjunto do Ministério da Economia, eles olham para todas essas 5 variáveis macroeconômicas, eles vão fazer uma ata dessa reunião falando como cada uma delas está, e ele vai falar, olha, devido a essa conjuntura, eu preciso aumentar juros, porque está muito alto o consumo. Ou o contrário, né? Eu preciso baixar juros porque as pessoas não estão consumindo, eu preciso estimular elas a consumir. Então, é isso que eles fazem, né? Eles são nada mais do que essas pessoas que eu comentei agora. Eles têm como objetivo controlar a inflação, manter a inflação sob controle. Eles se reúnem a cada 45 dias, tá? São reuniões muito importantes porque elas ditam não só o que vai acontecer a partir de hoje até a próxima reunião, mas eles também falam qual será a expectativa para a próxima reunião. Tá? E eles fazem através de uma reunião que dura 2 dias. Eles se reúnem na terça e na quarta-feira, e no final do dia da quarta-feira, ou seja, hoje, às 18 horas, eles publicam quanto que é a nova taxa de juros. Hoje, a nossa taxa de juros está na ordem de 13,25%. E a expectativa que existe no mercado é que essa taxa suba 0,5%. Ela vai para 13,75%. Então, se eu guardo dinheiro, eu vou crescer o meu dinheiro na ordem de 13,75%, tá? Durante um ano. Eu vou entrar mais no detalhe nisso de forma gráfica também para ficar mais claro para todo mundo. Aqui é só uma provocação, né? Se a gente não sabe para onde ir, todos os caminhos levarão a lugar a nenhum. Então é importante, quando você investe, é importante você saber quanto dinheiro eu vou ter no final desse um ano, quanto que meu dinheiro vai crescer. E para onde que você olha para saber isso? Principalmente para taxa de juros, que ela sirva para você como uma meta de superação de rentabilidade. E a inflação que seja ali o pior cenário, tem que pelo menos ou empatar ou ganhar da inflação. Poxa, Lucas, legal até aqui, mas aonde que eu olho? Bom, eu vou falar aqui, nesse slide aqui, quais são as variáveis, e no próximo, aonde olhar cada uma delas, tá? No Brasil, taxa de juros é CDI e Selic.
A diferença entre elas é praticamente mínima, não dá tempo de a gente entrar no detalhe aqui das diferenças, mas elas são as taxas de juros da economia. A inflação, existem inúmeros indicadores de inflação. O oficial do Brasil é a inflação IPCA, que é índice de preços ao consumidor amplo. A Bolsa de Valores ela é um mercado de renda variável, é a troca, é a compra e venda de participações em empresas. Tá? Aqui no Brasil a gente tem o índice Bovespa, que é um conglomerado das maiores empresas da Bolsa. Lá fora, nos Estados Unidos, temos o SP500 e o Nasdaq, que são os maiores do mundo. Moeda, você tem a paridade de dólar e euro, né, com relação ao real, que você também tem como aferir a evolução da nossa moeda frente a outras. E as expectativas de mercado, né? O que eu olho para ver essas expectativas? Uma delas é o Boletim Focus, que é lançado toda segunda-feira, análises de mercado em casas de análises, inclusive o Lounge, né? Eu vou entrar no finalzinho aqui, falar um pouquinho dessas casas, mas as casas de análise fazem uma leitura sobre tudo isso que eu estou falando agora de uma forma bem detalhada, e a ata do Copom, que hoje, às 6 horas da tarde, todos terão acesso. E por último, eventos de mercado, você tem também o chamado calendário econômico. Quando que é a próxima reunião do Copom? Você consegue, entrando no calendário econômico, você consegue ter uma ideia de quando que é isso e até mesmo a expectativa que você pode ter em relação a essa próxima reunião ou a esse próximo evento do mercado financeiro. Aqui são alguns links, tá, para você acessar e procurar mais sobre mais informações sobre essas variáveis, tá? Pô, eu quero saber quanto está o câmbio, a inflação, a taxa Selic. Esse aqui é o site do Banco Central. Tá? O Banco Central é o banco dos bancos. Ele é o órgão máximo do sistema financeiro e ele que armazena e disponibiliza de forma pública essas informações para você nesse link. A Bolsa de Valores brasileira, né, ela tem ali, através do link da B3, ela tem informação, primeiro, do índice Bovespa e do CDI, que é o índice de juros privado dentro do Brasil. E por último, um site que eu gosto muito também de usar como uma referência, que lá tem um calendário econômico muito legal, dá para ver notícias, também dá para ver muito sobre câmbio, mercado externo, é o link do Investing, tá? Que é uma outra plataforma também pública, gratuita, que dá essas informações de forma bem direta para vocês. Tá? Se puderem anotar esses links, será muito útil para o dia a dia de vocês que estão começando a investir um pouco melhor. Aqui é uma leitura em relação à última ata do Copom. A última ata do Copom, logo nela veio escrito que havia indicações de que a taxa de juros precisaria ficar mais alta por mais tempo. Tá? Na última reunião, a taxa de juros subiu de 12,75 para 13,25, se manteve até agora, e hoje a gente espera que ela suba mais 0,5%, então indo para 13,75%. Aqui é um pouquinho do que o Copom tem que perseguir, ganhar, né? Vencer, diminuir, controlar, que é a nossa inflação. A inflação, ela tem dois indicadores de inflação mais importantes que a gente tem que olhar, tá? Os indicadores mais importantes que a gente tem que olhar é a meta da inflação, que hoje está em 3,5%, tá? E a inflação acumulada de 12 meses. A gente está com a inflação extremamente alta nos últimos 12 meses e o governo vem subindo sua taxa de juros para controlar essa inflação. Esses dois gráficos eu acho que traduzem muito o momento econômico que a gente está vivendo. Tá? E aqui um pouquinho de história, né? Os ciclos econômicos, como que eles funcionam? Eles são nada mais do que uma senoidal, né? Elas são Opa, que eu entrei em bolsa. Elas são uma senoidal, então ela sobe, fica um tempo em alta, depois ela desce novamente, quando controlou a inflação, ela desce novamente a taxa de juros, e assim sucessivamente, de forma cíclica. E por último, só para fazer um parênteses, para dizer também que eu não disse nada sobre Bolsa de Valores, esse aqui é um gráfico da Bolsa de Valores, do nosso índice Bovespa, que é o índice mais importante, que mede a temperatura da atividade, né, de mercado de renda variável no Brasil, tá? Separado por períodos econômicos, e aonde nós estamos hoje, né, pós-Covid, aqui como é que está a nossa economia. Aqui só uma provocação final e eu já vou entrar no detalhe para falar de nossa parceria. A inflação, ela ganha da poupança há 19 meses seguidos, ou seja, há 19 meses, já deu 20 agora, a inflação, ela está destruindo o seu dinheiro que está guardado na poupança. Então, se você tem dinheiro guardado na poupança, cara, você está perdendo dinheiro. As coisas estão ficando mais caras, mais rápido do que o seu dinheiro está crescendo. Então, não tem motivo para você manter dinheiro na inflação. Você tem títulos muito seguros para você investir, que você ganha da inflação. Quer saber mais sobre isso?
está com dúvida, né? Como que isso tudo impacta no seu bolso? Como é que você começa a estudar? Eu vou pular esses slides aqui. E já vou direto para falar para vocês um pouquinho da nossa parceria. Você quer estudar um pouquinho mais? Você quer ir atrás de conhecimento de forma independente, não depender de ninguém para tomar suas decisões? A iHub Lounge é uma plataforma educacional. Nós firmamos uma parceria muito legal com o CEPROSP. Tá? Nessa parceria, nós disponibilizamos 1.000 cadastros apenas, tá? Para os primeiros 1.000 que se cadastrarem nesse QR Code. Pega o celular, bate aqui no QR Code da tela. A gente também vai colocar no chat aqui o link para cadastro. Tá? Se cadastre, os 1.000 primeiros vão ter acesso vitalício à plataforma. Lá dentro você tem e-books, tá, sobre os mais diversos temas do mercado financeiro. Sabe aqueles relatórios que falam, o mercado vai ter taxa de juros de tanto, a inflação vai chegar a tanto em tal data, a bolsa vai para não sei onde, que ações do mercado de bolsa eu posso comprar, qual é a minha expectativa em cima delas? Lá você tem relatórios bem detalhados sobre tudo isso que eu acabei de dizer. Planilhas de controle de ações, planejamento financeiro, lives exclusivas, videoaulas, cursos inteiros com direito à certificação no final. Se eu for falar tudo, cara, eu vou ficar só falando do Lounge aqui na palestra e não é bem esse o objetivo. O objetivo é mesmo que vocês entendam que essa plataforma está à disposição de vocês. Os primeiros 1.000 que se cadastrarem vão ter acesso vitalício a todo esse conteúdo e muito mais, beleza? Então, cadastre-se agora, não percam. E por último, né, também vou falar que o Lounge ele tem uma parceria com o escritório de assessoria de investimentos. Sabe quando você entra lá na plataforma de investimentos e você se vê perdido? Porque tem tanto botão, tem tanta letrinha, que é praticamente impossível alguém que não fez um curso especializante se operar, né, realizar essas operações. Pois então, a assessoria de investimentos ela é a responsável por facilitar essa tradução, esse acesso ao mercado financeiro. Nós temos uma parceria com o escritório da iHub, tá? Como que funciona a assessoria? Ela é gratuita, tá? Você não precisa pagar um assessor. Ele presta serviço para a corretora de valores que ele presta serviço e ele recebe pela corretora, a corretora que remunera esse profissional. E o trabalho dele é traduzir o mercado e facilitar o acesso ao mercado pelas pessoas. Tá? Fala o escritório da iHub, é um escritório muito legal, eles estão com 4 escritórios já, em 4 cidades diferentes do Brasil, estão no Rio de Janeiro, em Ponta Grossa, em São Paulo, em Barueri, tem mais de 1,3 bilhões de reais sob custódia, mais de 3.600 clientes ativos e quase 10 anos de experiência no mercado, contando com mais de 45 profissionais para te atender e te ajudar a investir melhor da forma mais saudável possível. Então não tem mais desculpa para não começar a investir hoje. Estamos dando todas as ferramentas para vocês tirarem esse dinheiro da poupança, parar de perder dinheiro no mercado, tá? E começar a fazer o dinheiro trabalhar para você, fazer aquela aposentadoria tão sonhada acontecer o quanto antes. Beleza? Para abrir conta lá na iHub, a gente também disponibiliza esse link, tá? Para a criação de conta. É necessário preencher um formulário e depois criar a conta lá no site da própria XP. A iHub Investimentos é um escritório credenciado a XP Investimentos, tá? Se você já tiver conta, você pode transferir a sua conta para a iHub, tá? A gente utiliza o endereço da Letícia Puccini, que é embaixadora da iHub, da XP, tá? Em escala brasileira. E a gente tem aí mais de 45 assessores, não só a Letícia, para te tirar todas as dúvidas e te ajudar a tornar realidade os seus investimentos. Pessoal, na palestra de hoje, eu sei que é pouco tempo, eu gostaria de poder ficar muito mais, eu tenho um prazer imenso de falar sobre esse tema tão gostoso de falar, que é o mercado financeiro. Eu espero encarecidamente que esse conteúdo te ajude de alguma forma, te ilustre um pouco melhor de como tomar uma decisão, não só em relação aos investimentos, tá? Porque aqui também, muito do que eu falei ajuda também a tomada de decisão, o mercado de trabalho, investimento em empresa, tudo isso está ligado de alguma forma com tudo que eu falei. E hoje, na reunião do Copom, a gente tem mais expectativas em relação ao que vai acontecer. Hoje, nessa reunião, espera-se que o ciclo de alta se sinalize para o fim. Então, hoje pode ser, tá, que seja a última alta de juros que nós teremos nesse ciclo econômico, e a partir de então a taxa de juros tenderá-se a abaixar
para os próximos reuniões do Copom. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Robson, passo-lhe a palavra aqui e fiquem à vontade aí para caso tenham alguma dúvida, por favor, podem nos chamar aqui no chat. Ok, Lucas, muito bom. E acho que nosso lançamento foi muito interessante. Eu acho que é bacana que a gente deixe claro para todo o público e que nossa live de hoje vai subir para o YouTube, Boa. ficará lá disponível. Que aqui é somente um lançamento sobre a iHub Lounge, que é a plataforma de investimentos que a gente fez essa parceria, em que, então, os 1.000 primeiros usuários realmente não pagarão absolutamente nada e terão acesso a todas as informações, o que eu achei super interessante. Melhor ainda que a gente vai poder, então, ter novas lives falando sobre o mercado financeiro, falando sobre investimento, e que você possa realmente estar aqui conosco nas próximas lives. A gente vai procurar fazer uma live aí realmente mais enxuta, né, de uns 15 minutos sobre um assunto, pincela um assunto, abre para o pessoal tirar dúvidas e a gente vai interagindo com o público, né? Então, quero agradecer a todos vocês que participaram. Não tivemos tempo aqui para abrir para dúvidas, mas a gente vai ter novas lives sobre o tema e vocês poderão participar. Vai ser legal que a gente abra aí o microfone para todos vocês conversarem com o Lucas, tirarem suas dúvidas e interagir com a gente. Quero agradecer ao Lucas a exposição, muito bom. Parabéns ao lançamento. Espero que a gente, então, consiga trazer cada vez mais pessoas aí para dentro da plataforma e a gente vai trabalhar para isso acontecer. Lucas, muito obrigado. Tenha aí uma excelente semana para todos vocês e vamos seguir com a nossa parceria que vai ser um sucesso. Tá legal? Muito obrigado, Perfeito. pessoal. Um abraço a todos vocês e até a próxima Fast Live. Até lá, pessoal. Valeu. Até lá.